Estamos de volta ao programa Questões de Fé. Mariane, você estava falando de uma entrevista que o NEM da Rocinha, né? Sim, ele deu ao jornal El País espanhol. Essa semana ele deu uma entrevista, muito interessante a entrevista. Ele comenta que ele queria sair desse mundo do tráfico, só que o sistema não permitiu, porque eu vou ler a parte que ele fala. Ele comenta que no Brasil as coisas não são tão simples assim. De acordo com ele, setores da polícia não viram com bons olhos sua saída. Nem era garantia de estabilidade na Rocinha e propinas vultuosas para os agentes corruptos. Aí ele comenta que a mãe dele foi ameaçada pela polícia, que a família dele foi ameaçada. E ele fala que lá no aglomerado. No aglomerado. Sim, porque ele fala que lá ele é respeitado, lá dentro ele é respeitado porque ele fazia o que o povo gostava, o que o povo queria. Se uma pessoa estava precisando de um atendimento médico, ele chegava até ele ia lá e agilizava, ele dava o dinheiro. Então ele era respeitado por isso. Por isso que o traficante hoje em dia, ele é respeitado na favela. Inclusive ele mesmo, a filha dele, ele conseguiu pelo sistema de tráfico, né? Sim, a filha dele tinha um grave problema de saúde, eu só não me recordo o que era agora, e ele conseguiu o tratamento dela através do dinheiro do tráfico. E ele, quando ele fala, por exemplo, esse conluio doentio entre a polícia, que recebe propina do tráfico, mas é a polícia, mas também são os políticos, viu? Os políticos, quando querem votos lá na favela, você acha que eles vão pedir votos lá? Eles vão pedir voto para o chefe do tráfico. O chefe do tráfico é que vai conseguir e consegue, como os traficantes na escola conseguiram que os alunos fossem disciplinados, acho, né? Porque a gente só viu o vídeo e os alunos não criaram mais problemas na escola. Se o chefe do tráfico chega lá no aglomerado e fala assim, ó, todos vocês vão ter que votar em fulano de tal. Eles vão votar no fulano de tal, porque se o cara não ganhar muitos votos... Ou seja, há conluio com a polícia, há conluio com a política, há conluio com o poder executivo, há conluio. A situação é muito mais embrulhada do que a gente pensa. Por isso que o Exército foi chamado, porque o Exército tem uma neutralidade, porque eles não são daquele lugar só. Por isso que o Exército, se vai resolver, eu não sei. Porque um procurador da República está dizendo, o Exército pode controlar, mas o Exército tem data de saída, dia 31 de dezembro deste ano. Quando o Exército sair, a lei penal continua, vai soltar todo mundo, a bandidagem toda vai ser solta, vai continuar tudo do mesmo jeito, conluio com as forças do Estado, com as polícias, vai continuar tudo do mesmo jeito. Então, como resolver é um negócio muito mais complexo que a gente pensa, né? Não é, tem isso, tem aquilo, não é não, a situação é muito mais difícil, né? E ele cita o Exército lá no Rio de Janeiro, perguntaram para ele sobre a intervenção e ele falou que acha que não vai nada. Ele fala também, ele é até polêmico, fala que existe corrupção dentro do Exército também. Não tem nenhuma instituição que não é corrupta. Quando fala que não tem nenhuma, está pensando até na igreja, nossa. As igrejas, a gente não pode falar igrejas, né? Porque a palavra teologicamente está errado. Mas as denominações religiosas, algumas a gente tem certeza que tem, né? Algumas aí que constroem templos faraônicos, a gente sabe que tem de tudo quanto é tipo, né? Então, vamos lá. Vamos ler mais participações? Vamos. O Geraldo Henrique, de Contagem, dá parabéns pelos comentários do senhor. E ele diz que participa da igreja e também não vê muita gente incoerente com o que a igreja pede, mas todos devemos viver em coerência quanto ao evangelho. Em coerência, né? Porque aí parece incoerência. Sim, ele citou incoerência. A Maria Helena, do Alto dos Pinheiros, diz que, de fato, devemos investir na educação para o país ficar melhor. Eu sei que todo mundo sabe disso, só que nós estamos falando isso, né? Desde quando? Acho que desde 1930, por aí, né? E por que você não se investe? Por que não se investe em educação? Bom, e se nós investíssemos em educação a partir de agora, uma fortuna em educação, os professores fossem muito bem remunerados, só que essa mudança, sabe quando vai acontecer de fato, concretamente? Daqui a 30 anos, no mínimo. Primeiro, para investir na educação, você tem que formar educadores, as pessoas têm que ter atração pelo magistério, aí as pessoas vão estudar nas universidades para serem bons professores. Quanto tempo vai demorar isso? É claro que tem que fazer isso. Unum facere et talio do nonomitere.
claro que nós temos que fazer isso. É claro que tem que ter melhor distribuição de renda. É claro que as pessoas têm que ter moradia adequada. É claro que o sistema de saúde tem que funcionar. Claro. Mas isso tem que funcionar sempre. Você não pode vincular agora as mortes que estão acontecendo em soluções que dependem de 40 anos. As pessoas estão morrendo hoje. Eu acho que faltar a isso, faltar a essa lógica é muito complicado. A gente querer camuflar a verdade. Dá a impressão que a gente está querendo o seguinte, deixa morrer, é isso mesmo que a gente quer, né? Porque você fica apresentando sugestões que são excelentes, mas que não vão valer para hoje, para agora, para este ano. Não vão valer. Muito bem, vamos ver outro vídeo da CNBB sobre a violência no campo. Confiramos. A maioria dos conflitos do campo acontecem por causa da má distribuição da terra no Brasil, que é histórica. Desde a descoberta do Brasil até hoje, percebe-se que a terra está mais do que nunca concentrada em mão de pouca gente. É muita terra para pouca gente. Depois, a ausência do Estado. Faltam políticas públicas, seja para a melhor distribuição da terra, para reforma agrária, seja para assistência aos assentados, aos acampados. Outra causa também é a impunidade. Muitos e muitos casos, muitos mandantes não são nem intimados, não são julgados e menos ainda condenados. Podemos resumir essas causas todas no nosso sistema econômico, que privilegia o lucro, privilegia o capital em detrimento do meio ambiente, em detrimento dos pequenos. Os grandes são sempre mais privilegiados e os pequenos sempre mais excluídos, sempre mais colocados à margem. Desde a sua existência, há 42 anos, a Comissão Pastoral da Terra e outras pastorais sociais têm dado assim passos nem sempre grandes, mas passos simples, pequenas conquistas. Então nós temos centenas e milhares de assentados, nós os ajudamos, nós os orientamos, colaboramos para que eles criem consciência da própria dignidade e aos pouquinhos eles vão se tornando os agentes, os protagonistas, produzindo para si e produzindo também para a sociedade, para a comunidade, para a sua família. Pois é, Nemésio, Dom Nemésio, né? Lázares, fomos colegas desde quando eu tinha 19 anos. Nemésio Lázares, esse bispo que falou aí agora, lá de Balsas do Maranhão, na missão, onde tem muitos conflitos de terra. A gente estudou filosofia junto, teologia junto, ele ordenou um pouco depois de mim, trabalhamos juntos no seminário, etc. Ele é de Santa Catarina, Siderópolis. Tinha um outro irmão também, né, que estava no seminário, mas este deixou. Enfim, o que ele fala é isso mesmo, e a região dele é uma região sofrida com relação à disputa da terra. Outra coisa importante também, reforma agrária, desde antes de 1930 tem se falado nessa bendita reforma agrária. Porém, os governos chegam lá e não fazem a reforma agrária adequada. E olha uma coisa interessante, vou tocar os nomes agora, porque é uma verdade, eu não posso eliminar a verdade. No governo do Fernando Henrique Cardoso, que foram 2 vezes, inclusive uma reeleição não muito honesta, estou falando a verdade para tudo, mas houve muito mais distribuição de terras para a reforma agrária do que no governo todo do PT. E é o partido que fala mais da distribuição de terra. Por que isso? A gente tem que se perguntar. Tem mais a participação? Tem. O Evaldo Antônio de Sabará dá parabéns pelas suas palavras que estão muito boas hoje. A Maria Angélica de São Cristóvão pergunta, a liturgia da quaresma muda conforme o ano, assim como muda no tempo comum, de acordo com o ano A, B e C? Ah, com certeza. Nós estamos no ano B, então todas as leituras do tempo da quaresma
dos domingos, obviamente. A gente tem que saber que há ano A, B e C, e esse ano é o B, vale para a liturgia dominical. Durante a semana, as leituras é anos pares e anos ímpares. Né? Então, varia sim, com certeza. Esse ano, portanto, tem as leituras próprias na quaresma do ano B. Tem aqui, depois a gente pode até... Por exemplo, nós não tivemos algumas leituras do encontro de Jesus com a samaritana, não é desse ano. O Marcos Silva, de Santa Luzia, pergunta: o ofício das trevas se relaciona com a quaresma e quais igrejas em BH têm essa cerimônia? Não, o ofício das trevas, sabe, nós padres temos o breviário ou liturgia das horas. O ofício das trevas é a liturgia das horas da paixão de Cristo, que normalmente é celebrado na sexta e no sábado. E por que, na verdade, mais no sábado, porque a sexta-feira, no sábado de manhã, que celebra o ofício de trevas da sexta-feira. Por que se chama de trevas? Porque dizem alguns relatos do Novo Testamento que na hora que Jesus morreu, o sol desapareceu e as trevas desceram sobre a terra. Como se celebra a paixão e a morte de Cristo, ofício das trevas. Voltamos daqui a pouco.